uma iniciativa promovida pelo programa USP Municípios em Pirassununga. Eu sou Carmen Silvia Fávaro Trindade, em nome do programa USP Municípios, uma iniciativa da Vice-Reitoria da Universidade de São Paulo, que busca, dentre outros objetivos, levar o conhecimento estabelecido na universidade para além dos seus muros. Agradeço aos nossos convidados que abriram espaço em suas agendas para estarem conosco hoje, bem como a todos que estão prestigiando o nosso evento. É um prazer estar com vocês nessa transmissão ao vivo pelo Facebook do programa USP Municípios em Pirassununga. Vamos fazer o evento na forma de pequenas apresentações dos nossos convidados e no final eles ficarão disponíveis para responder as perguntas que poderão ser colocadas nos comentários do Facebook. Para aqueles que não puderem nos acompanhar nessa live, mas tiverem interesse em vê-la depois, o vídeo ficará disponível no Facebook e no canal do YouTube do USP Municípios Pirassununga. Bem, vamos lá. Mas qual foi a motivação para a realização da nossa live hoje? Bem, tem crescido muito a preocupação com o papel da dieta em nossa saúde, o que é muito bom. Hoje nos preocupamos, ou pelo menos deveríamos nos preocupar, em ingerir mais fibras, em consumir menos açúcar, em também consumir menos sal. Na medida do possível, deveríamos consumir alimentos orgânicos, sejam eles industrializados ou não, e de produtores locais ou mesmo da região. Nós deveríamos ter uma dieta variada, equilibrada, e sim, precisamos nos preocupar com o quanto nós comemos e com o que nós comemos. Mas será que nós sabemos o que nós comemos? Será que estamos sendo bem informados? Eu não sei, não. Reflita comigo, será que comemos excessivamente só o que vem embalado? Será que tudo aquilo que preparamos na nossa casa faz bem? E tudo que vem embalado é tóxico, é pura química e vai nos matar? Será que a indústria de alimentos quer mesmo nos matar? Gente, consumidor morto não daria lucro. Vejam que a indústria de alimentos tem um papel importantíssimo de fornecer alimentos que sejam seguros para o consumo, ou seja, livre de micro-organismos que poderiam nos causar doenças, e esses sim até podem nos matar. Pensando em sustentabilidade, essa indústria também evita perdas de alimentos. Nós produzimos morango durante alguns meses do ano. E não é muito bom nós termos a nosso dispor morango congelado, polpa, geleia, suco e iogurte de morango o ano todo. Ainda é papel da indústria atender às demandas de populações com necessidades especiais, como os intolerantes à lactose, os alérgicos a leite, os diabéticos, os celíacos e por aí vai uma longa lista. E agora falando em necessidades especiais, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Já pararam para pensar como se alimenta alguém que está entubado? Nesse momento, a gente celebra a atuação dos médicos, dos enfermeiros, da indústria farmacêutica e também de equipamentos hospitalares. Mas não fosse também a indústria de alimentos, essas pessoas que estão seriamente acometidas com a Covid-19 não teriam condições de sobreviver. Eu imagino que quem está nos ouvindo agora não tenha o hábito de consumir leite em pó. Mas quem passa por uma tragédia, como um furacão, um terremoto, ou quem está vivendo em um campo de refugiados, por exemplo, é dependente do leite em pó. E, portanto, a indústria que o produz e esse próprio alimento valem ouro. Também é papel da indústria de alimentos garantir a distribuição e, portanto, a presença de alimentos em lugares onde eles não seriam acessíveis originalmente. Por exemplo, poderíamos consumir bacalhau no Brasil não fosse a indústria de alimentos? Nós teríamos conhecido a Antártica, o Everest e até chegado à Lua, não fossem os famigerados alimentos industrializados? Mas eu não preciso ir tão longe. São mais de 21 milhões de habitantes vivendo na região metropolitana de São Paulo. Isso é quase a metade do estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do país. Muitos vivem sozinhos. A maioria das mulheres, felizmente, está inserida no mercado de trabalho.
E grande parte dessa gente leva horas se deslocando do trabalho para casa. Vocês imaginam essa multidão toda não podendo contar com a conveniência ou a praticidade dos alimentos industrializados? Bom, porém, a despeito das inúmeras utilidades dos alimentos industrializados, eles têm sido alvo de muitas críticas e de várias polêmicas nos últimos anos. Algumas até são razoáveis, mas muitas, eu diria, a maioria, acontece pela simples falta de informação do que é o processamento de alimentos ou o que é um alimento industrializado. E essas polêmicas são utilizadas para aterrorizar as pessoas. Dentre outras coisas, a indústria de alimentos tem sido culpada pelo aumento da obesidade, pelo consumo excessivo de sal, de açúcar, como se nós, e nesse nós eu incluo apenas os adultos, não ditássemos o que a indústria deve produzir, como se nós não fôssemos os responsáveis pela compra e pela escolha do quanto e do que nós comemos. É preciso ter em mente que quem visa lucro quer vender. É preciso atender às demandas do consumidor. Quanto maior a demanda por produtos mais saudáveis, com menos sal, menos açúcar, maior será a preocupação da indústria em nos atender. Mas isso, evidentemente, passa por mudanças de hábitos culturais e também pelo fato de termos informações precisas. Bom, mas eu já falei demais. Para tratar dessas polêmicas e de outras tantas, nós reunimos hoje um time que é super qualificado, que eu vou apresentar agora. Para abrirmos as nossas latas com total consciência do que nós vamos comer, contaremos com os conhecimentos que serão compartilhados hoje pela professora Fernanda Vanin, que é engenheira de alimentos, formada pela Universidade de São Paulo e doutora em engenharia de processos e de alimentos pela Universidade Francesa AgroParisTech. A professora Fernanda é especialista em processamento de alimentos, em especial processamento de produtos de panificação. Ainda, para nós abrirmos aquelas embalagens cartonadas, sabe aquelas famosas caixinhas, com melhor compreensão do conteúdo e sabendo, inclusive, se trata-se de um produto ultraprocessado, nós contaremos com os conhecimentos que serão compartilhados hoje pelo professor Rodrigo Petros, que é engenheiro de alimentos formado pela Universidade Federal de Viçosa, é mestre e doutor pela Unicamp e com pós-doutorado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. E por último, mas não com menos importância, para abrirmos as embalagens laminadas flexíveis ou os sachês, melhor informados daquilo que está escrito no rótulo, né, daqueles termos complicados, contaremos com os conhecimentos transmitidos pela professora Maria Tereza de Alvarenga Freire, que irá dividi-los hoje conosco. A professora Tereza também é engenheira de alimentos, com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Todos os nossos convidados, inclusive essa moderadora que vos fala, são professores do curso de Engenharia de Alimentos da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, que é também coordenado pela professora Maria Tereza, que está conosco hoje. Mas vamos então ao debate. Professora Fernanda, boa noite. É um prazer tê-la conosco hoje. Poderia nos explicar o que é e a importância do processamento de alimentos? Boa noite, professora Carmen. Boa noite, ouvintes, demais colegas. Queria começar agradecendo a oportunidade, né, esse convite que foi feito para falar de um assunto tão importante, né? Acho que independente dos gostos pessoais, dos hobbies, enfim, é um assunto aí que grande parte da população tem interesse, né? E, professora Carmen, acho que para responder a sua pergunta, eu vou tentar dividir a minha fala em 3 grandes partes, vamos dizer assim, senão eu poderia ficar aqui falando por muito tempo. Acho que a primeira parte que é importante, né, é importante a gente tentar correlacionar um pouquinho a importância do processamento de alimentos junto com a evolução da sociedade. Se a gente voltar no tempo, pensar um pouquinho por volta de 1800, 1900, não é tanto tempo atrás assim, e olhar para as populações francesas, os russos, enfim,
A gente consegue ver pela história que, nessa época, em torno de 2/3 daquela população trabalhava para poder dar alimento, né, produzir alimento para a população como um todo. Então, era um sistema que a gente chama de aristocrata, né? Muitos trabalhavam para produzir, para processar, para preservar esses alimentos. E só uma pequena parcela da população podia ter a chance de escolher fazer outra coisa. Então, o homem passava a maior parte do tempo no campo e a mulher passava o dia a moer, cortar, cozinhar, enfim, fazer o que fosse necessário para transformar esse produto. Então, vocês imaginam, preparar a manteiga, moer grão, fazer seu queijo, enfim, isso 365 dias por ano, sem você ter uma possibilidade, num dia que não deu muito certo, de ligar no Disque Pizza, ou, chegou uma visita inesperada, porque você não tem WhatsApp, né? A pessoa chegou na sua casa e você tem que preparar alguma coisa. Vocês conseguem imaginar isso? 365 dias por ano, não é um dia ou outro. Todo dia, e você não tem a opção de escolha, né? Enfim, tem relatos, por exemplo, no México, que as pessoas comem muito tortilha, né? Que é uma refeição básica para eles. Que as mulheres passavam 5 horas por dia ajoelhada para poder preparar essa massa. E esse cenário só, vamos dizer assim, só piorava, porque a população aumentava numa taxa importante, então tinham mais pessoas para serem alimentadas. Tem até uma questão, eu acho que é importante a gente lembrar, que é o período da Grande Fome, que ocorreu na Irlanda, em torno de 1845, 49, a data é meio incerta, porque ela se arrastou por um período. E nesse período da Grande Fome, em torno de 25% da população irlandesa morreu. Por quê? O que aconteceu nesse período, né? Uma das principais causas desse grande desastre, vamos dizer assim, foi uma doença provocada pela contaminação da batata, e 1/3 daquela população era dependente economicamente da batata, ou seja, viviam pela plantação, pelo cultivo da batata. Então, esse é um fato que eu acho que é importante a gente lembrar, principalmente pelo momento que a gente está vivendo aí, relacionar também com os alimentos. Bom, e aí a gente evolui um pouquinho e chega no momento que a gente tem os supermercados disponíveis nas grandes cidades, nas cidades de uma maneira geral. Esse momento, então, com certeza, as donas de casa, né, se alegraram muito com isso. Por quê? Porque foi através desse modernismo, vamos dizer assim, culinário, que elas podiam, de certa forma, ter comida processada em casa, ter comida preservável e comida segura. Então, elas podiam usar o tempo delas também para fazer alguma outra coisa, porque antes isso não era possível. E aí, agora que a gente falou, então, de processada, preservável e segura, eu vou entrar no meu segundo aspecto, né, que é falar numa linguagem simples o que é processar. Vamos pensar assim, quando a gente está em casa e vai preparar um molho de tomate. Como que a gente prepara esse molho de tomate? Primeiro a gente vai ao supermercado, faz a seleção, né, das frutas, aquelas que estão sem nenhuma injúria, enfim. Esses frutos que estão bons, então a gente chega em casa, faz a limpeza, a higienização do produto, o corte e aí leva para o cozimento, certo? E como que é feito isso na indústria? Na indústria é da mesma forma, é feita a seleção, é feita a higienização do produto, é feito o corte e ele vai também para o cozimento. Então, o processo é muito semelhante, só que, obviamente, numa escala maior, né? A gente tem equipamentos de grande porte para conseguir produzir numa escala maior. E ainda tem um detalhe que eu acho que é importante a gente frisar, porque às vezes, não sei, isso acaba não sendo talvez de conhecimento do público. Mas quando a indústria faz isso, é óbvio que ela precisa economizar recursos energéticos, recursos hídricos, para ela poder ter um produto mais rentável. Então, fazendo isso na indústria, a gente consegue ainda economizar energia, economizar água, ou seja, ter um processo em termos ambientais mais interessante, porque a gente usa menos recursos ambientais, tá? Então, o processar nada mais é do que o que a gente faz em casa. E aí a gente passa, então, para o último aspecto da minha fala, que é falar assim, mas qual que é a importância de processar o alimento para o alimento em si?
Então, vou começar com um primeiro exemplo que eu acho que é bem nítido para todo mundo, é a gente pensar no leite in natura. O leite in natura, normalmente, né, ele naturalmente, ele já tem uma elevada carga microbiana quando a gente faz a ordenha desse leite, né, do animal. Então, a partir desse momento, o leite, dependendo das condições, ele pode transmitir algumas doenças, como tuberculose, brucelose, enfim. E aí, vou voltar no tempo mais uma vez. Quem tem mais de 30 anos, por exemplo, deve se lembrar lá dos pais ou dos avós que ferviam o leite em casa. O que acontecia? A gente colocava lá no fogão esse leite, né? Ficava de olho ali para ele ferver, mas não podia deixar, porque senão derramava. Mas aí era um descuido e derramava tudo, fazia aquela sujeira no fogão. Mas por que eles faziam isso, será? Porque naquele período, a maior parte dos leites disponíveis no mercado eram os leites que a gente chama de pasteurizados, que são aqueles que vêm no saquinho e ficam na geladeira. O que significa, né, que ele é pasteurizado? Significa que ele passava por um tratamento térmico para destruir micro-organismos que deterioravam o leite e também aqueles que causavam doenças para a população. Mas por ser um tratamento que a gente diz que é suave, ele não permitia eliminar na totalidade dos micro-organismos. Então, fazendo a fervura do leite em casa novamente, a gente conseguia aumentar um pouquinho mais a vida de prateleira daquele produto. E aí vocês podem falar, nossa, mas o que é essa tal de pasteurização? O que é esse nome, né? Para explicar também, porque esse nome foi dado só em homenagem a um cientista francês, um químico e físico francês, o Louis Pasteur, que conseguiu identificar que o processo de aquecimento podia eliminar bactérias e micro-organismos. Ele descobriu isso primeiro para o vinho, que era um produto importante na França, né? E depois, então, foram aplicados aí para outros produtos. Então, por isso que leva esse nome. E para a gente fechar essa explicação em torno do leite, acho que vale a pena explicar, então, o processo do leite UHT, ou UAT, como é chamado hoje, ou leite longa-vida, né? O que é essa sigla, UHT, UAT? Vem de Ultra High Temperature em inglês, que é uma temperatura muito alta, né? E aí, quando o leite passa por esse aquecimento, que agora é mais alto, mais severo, ele consegue eliminar uma maior quantidade de micro-organismos naquele produto e ainda, adicionado do uso daquela embalagem de caixinha, vamos dizer assim, ele consegue permitir uma segurança maior àquele produto e a não recontaminação do produto devido ao uso dessa embalagem, tá? E para finalizar, eu acho que é importante a gente falar também que a engenharia de alimentos, a indústria de alimentos, tem processos que assim, além da gente transformar o produto, a gente consegue produzir produtos com aspectos nutricionais melhorados. Como assim, né? A gente pode pensar na soja, por exemplo. A soja é uma leguminosa que a gente conhece aí que tem diversos pontos positivos em relação à parte nutricional, mas ela contém também o que a gente chama de alguns fatores antinutricionais. O que são esses fatores antinutricionais? Esses fatores atrapalham a absorção de alguns nutrientes, então a gente não consegue absorver alguns nutrientes em função desse fator antinutricional. Então a gente tem como exemplo o ácido fítico ou fitato, que ele impede a absorção de alguns minerais no nosso organismo. E além dele, a gente tem ainda os inibidores de tripsina, que atrapalham, né, a digestibilidade da proteína. A soja tem bastante proteína, mas atrapalharia aí a digestibilidade dessas proteínas. E um processo industrial que pode eliminar, né, inativar esses fatores antinutricionais é a extrusão. Mas aí vocês vão pensar também, nossa, mas o que é a extrusão, né? O que é esse processo aí? Nada mais é do que um processo que conjuga alta pressão com alta temperatura, de forma a promover alterações nas configurações de determinados constituintes. Então, por exemplo, a proteína texturizada de soja, que é um produto extrusado, ela tem um maior conteúdo nutricional, uma maior digestibilidade proteica e essa proteína tem um maior valor biológico do que a própria soja in natura. Eu acho que é importante a gente destacar esses dois lados. Teriam muitos outros aqui que a gente poderia destacar, né? Eu poderia ficar aqui falando de outros produtos, mas acho que deu para resumir um pouco, né, Carmen, dessa importância aí do processo. Espero ter conseguido no tempo. Obrigada, Fernanda.
Suas colocações foram muito boas. Então, eu diria que o que causa o processamento de alimentos, né, que causa tanto estranhamento nas pessoas, nada mais é do que um conjunto de operações que muitos de nós fazemos em nossa casa, como lavar, picar, cozinhar, assar, enfim, aquelas ações que tornam os alimentos comestíveis e muitas vezes mais gostosos, só que a indústria faz tudo isso em uma escala muito maior. Professor Rodrigo, o homem do canal Alimentos na Mira, obrigada por estar conosco hoje. Professor, nos diga, seria verdade que o processamento em escala industrial destrói todos os nutrientes dos alimentos? O som, Rodrigo, seu microfone está... Boa noite a todos. Agora sim, gostaria de saudar e agradecer a todos que nos acompanham. Gostaria de parabenizar a cidade de Pirassununga, que completa hoje, se a minha calculadora não está com defeito, 197 anos. Parabéns aos pirassununguenses, parabéns à cidade de Pirassununga, e Pirassununga. Bom, antes de responder a sua indagação, professora Carmen, eu gostaria de comentar que muita atenção, de forma correta, se dá à qualidade nutricional e às propriedades funcionais dos alimentos, o que está absolutamente correto. Mas, muitas vezes, nós nos esquecemos que os alimentos também têm a função de nos trazer alegria, satisfação, prazer. Por exemplo, quando essa pandemia passar, você vai assistir um filme no cinema, e não tem nada que combina melhor com o cinema do que uma pipoquinha, não é isso? Uma pipoquinha. E aí a atendente pergunta o que você vai pedir de acompanhamento. Aí imagine, você vai dizer o seguinte: eu gostaria de um suco de couve com laranja, adoçado com mel e 2 gotas de extrato de própolis. Bom, realmente é uma combinação altamente nutritiva e funcional, mas, cá entre nós, você vai pedir um guaraná bem geladinho, que é a coisa mais gostosa que tem. E fazer isso ocasionalmente, uma vez por mês, particularmente eu não vejo nenhum problema, tá? Agora sim, professora Carmen, objetivamente, afirmar que o processamento destrói os nutrientes dos alimentos e os seus fatores funcionais, que atuam inclusive na prevenção de algumas doenças, não corresponde à realidade. É fato, né, conhecido na ciência e tecnologia de alimentos que os processamentos provocam alguns danos colaterais aos alimentos, como, por exemplo, alguma redução no teor de nutrientes, mas, de forma alguma, poderíamos afirmar que o processamento destrói todos os alimentos, todos os nutrientes do alimento. Eu já ouvi dizer, por exemplo, que o leite longa-vida não passa de uma água esbranquiçada, sem nenhum nutriente. Isso não é verdade. Vou dar um exemplo, a vitamina A. O teor de vitamina A no leite in natura ou no leite cru, no leite pasteurizado, que é aquecido a 72 graus Celsius por 15 segundos, e no leite UHT, processado a 140, 145 graus por 3, 4 segundos, é praticamente o mesmo. Algumas vitaminas, como a vitamina B1, elas sofrem uma perda um pouco maior, mas que não ultrapassa 4%. Tá? Aproveitando um pouco o exemplo da professora Fernanda, da fervura do leite, por exemplo, ferver leite em casa causa mais prejuízos à qualidade sensorial do alimento do que o processamento que é aplicado na indústria. Além disso, a indústria de alimentos, ela busca a harmonização desses 3 fatores que eu citei, que são os nutrientes,
os fatores nutricionais e a questão relacionada à indulgência, o prazer que esse alimento traz ao consumidor. Então, muitos alimentos processados industrialmente são fortificados, ou seja, eles são adicionados, tá, de nutrientes e podem até ter o seu valor restaurado. A restauração, ela ocorre quando a indústria prevê que o processamento empregado pode ter um impacto maior na qualidade sensorial do alimento e esses nutrientes são repostos. Portanto, para finalizar, a visão de que a industrialização, o processamento em escala industrial, destrói nutrientes dos alimentos, né, torna os alimentos destituídos de nutrientes, é uma visão equivocada. Obrigado, Carmen. Obrigada, Rodrigo. Então, a gente poderia dizer que a indústria promove alterações sensoriais dos alimentos, ela torna o alimento comestível, mas otimiza o processo, né, para que ele promova o mínimo possível de perdas, né? Professor Rodrigo, com você ainda. Tem uma colocação que eu gosto muito, que é do Dr. Robert Shelfeld. O Dr. Shelfeld é professor na Universidade da Georgia, nos Estados Unidos. Ele também é membro do Conselho Americano de Ciência e Saúde. E a colocação dele é a seguinte: nem toda besteira que comemos é alimento industrializado, assim como nem todo alimento industrializado é besteira. Eu adoro essa colocação. Quem nunca fez com todo o carinho do mundo aquela pipoca em casa, né? O brigadeiro, o doce de leite, né? Quem? Mas, professor Rodrigo, há alguns anos, colegas nossos, né, de outra unidade da Universidade de São Paulo, certamente munidos das melhores das intenções, propuseram uma nova classificação para os alimentos. Essa nova classificação foi publicada em um guia que supostamente deveria orientar a população brasileira no consumo de alimentos. Dentre as preposições, né, que presentes nesse guia, me chama muita atenção a utilização do termo ultraprocessado, que se tornou, inclusive, moda. Né? Esse termo ele tem sido empregado para designar aqueles alimentos que teriam mais que 5 ingredientes. Poderia nos explicar, professor Rodrigo, como se faz essa classificação e como o termo ultraprocessado se aplica nessa classificação? Bom, o primeiro aspecto que eu gostaria de salientar, antes de mergulhar nessa classificação que você se referiu, Carmen, é que essa proposta, ela emergiu, ela surgiu na grande área da saúde. Ou seja, é uma proposta apresentada por médicos e nutricionistas, tá? E que foi encampada pelo Ministério da Saúde, tá? Sendo transformada, materializada no Guia Alimentar para a População Brasileira. Tá? Outro aspecto que eu queria salientar é que não há, de nossa parte, nenhuma tentativa de desconstrução ou de desqualificação do Guia Alimentar. Mas existem, de fato, no meu ponto de vista, algumas inconsistências relativamente a esta classificação que é apresentada no capítulo 2, que consta do capítulo 2 do Guia Alimentar, ok? Então, segundo essa classificação, os alimentos, eles são classificados em alimentos in natura, tá? Ou não processados, e minimamente processados, compondo o grupo 1, os ingredientes culinários industrializados, tá? Compondo o grupo 2, os alimentos processados, no grupo 3, e, finalmente, os alimentos ultraprocessados, né, que têm provocado muita discussão e algumas controvérsias no meio científico. Tá? Eu gostaria de destacar também que essa categoria de alimentos ultraprocessados, ela não é reconhecida, ela não é endossada pela ciência e tecnologia de alimentos, ok? Como eu fiz a menção a inconsistências,
eu gostaria de apontar algumas delas. Por exemplo, no capítulo 2 do Guia Alimentar, leite pasteurizado, leite longa-vida e até leite em pó são apresentados como alimentos minimamente processados, tá? Na ciência e na tecnologia de alimentos, na engenharia de alimentos, os alimentos minimamente processados são aqueles constituídos majoritariamente por produtos hortifrutícolas de origem vegetal que são submetidos essencialmente, não exclusivamente, mas essencialmente a transformações físicas, como seleção, classificação, higienização, corte e fatiamento. Tá? Então, na minha análise, leite pasteurizado, leite em pó e leite longa-vida estão agrupados de forma incorreta nesse grupo número 1. Um outro ponto que eu gostaria de... uma outra inconsistência que eu gostaria de salientar é o seguinte: o guia alimentar, ele apresenta como alimentos processados aqueles alimentos que são adicionados de sal ou açúcar. Mas isso não é uma inteira verdade, porque existem vários alimentos processados que são destituídos de sal e de açúcar, não são adicionados de sal e açúcar, como, por exemplo, um suco de fruta integral, né, que tem a sua composição original preservada, o leite pasteurizado, também não há nenhuma intervenção, ao contrário do que muitos alegam e pensam, não há nenhuma intervenção química na conservação do leite, tá, pasteurizado. Então, essa seria uma outra inconsistência que eu apontaria. Uma outra inconsistência é associar os alimentos ultraprocessados, tá, a número de ingredientes que ele contém, o que, na minha análise, também não corresponde à realidade. Porque, por exemplo, eu posso ter um suco misto de frutas, com uma variedade significativa de matérias-primas, frutas e hortaliças, e que não seria considerado ultraprocessado, né? Então, existe aí uma confusão, na minha avaliação, essa proposta de classificação, ela muito mais confunde do que esclarece, né? O termo ultra, tá, ele remete para a engenharia de alimentos à intensidade do processamento, tá? E não ao número de ingredientes que são incorporados ao produto. Tá? Então, eu poderia até ver alguma coerência se o leite UHT, né, a professora Fernanda já disse, ultra alta temperatura. Poderia até vir alguma coerência se o leite UHT fosse apresentado como um alimento ultraprocessado, porque ele é submetido a uma temperatura elevada, né, 145 graus. Mas não, ele está apresentado como um alimento minimamente processado. Tá? Então, esses são alguns exemplos de inconsistência que eu encontro, mas eu não vou me estender mais para que os participantes também tenham a oportunidade de perguntar. Obrigada, professor Rodrigo. Eu diria também que essa nova classificação, ela desconsidera que há uma regulamentação da Anvisa, né, que é a agência que regula a produção de alimentos. E eu concordo que o termo ultraprocessado, ao invés de informar, ele serve mais para aterrorizar as pessoas, né? Como uma amiga nutricionista me ensinou, ele serve muito bem para promover terrorismo nutricional, né? De fato, ele tem promovido. Professora Fernanda, tendo em mente o que o professor Rodrigo colocou, como ficariam as fórmulas infantis ou os leites maternizados se a nova classificação proposta tornasse oficial? Vamos assumir que a Anvisa assumisse essa classificação como sendo a oficial. O que aconteceria com os leites maternizados? Carmen, acho que essa questão é uma questão muito importante, né? E antes de responder ela propriamente, acho que é importante falar também que, como engenheira de alimentos, como professora, né, dos futuros engenheiros de alimentos, para nós,
a alimentação materna é a que vem em primeiro lugar, que é fundamental, é ela que deve ser feita em qualquer circunstância, entre aspas, porque de maneira nenhuma a gente incentiva que as fórmulas infantis devam ser priorizadas. Elas só devem ser colocadas, né, à disposição a partir do momento que aquela mãe não possa amamentar, ou que a mãe tenha que voltar ao trabalho, ou que o bebê não tenha mãe, enfim, há diversos casos aí que o bebê não pode ter acesso à alimentação materna exclusivamente. Então, deixar isso claro num primeiro momento, porque também há essa questão aí por trás em alguns momentos. E respondendo a sua pergunta, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque se essa nova classificação ela entra como legislação, como norma vigente, esse tipo de produto, então, passaria a ser considerado um ultraprocessado, porque se a gente olhar nas constituintes das fórmulas infantis, eles têm diversos ingredientes, né? E esses diversos ingredientes foram colocados lá após diversas pesquisas, né? A gente, se for procurar aqui, tem pesquisas aqui de diversas universidades, Irlanda, França, enfim, que fizeram muita pesquisa para tentar aproximar ao máximo esse produto do leite materno. Porque o leite de vaca, vamos dizer assim, do modo que ele faz mal para um bebê. Então, essas formulações foram desenvolvidas tentando aproximar ao máximo. E se isso virar um produto ultraprocessado e a população achar que isso faz mal, vai ser um retrocesso muito grande, porque foram esses produtos que permitiram aí a gente diminuir mortalidade infantil, enfim, outros problemas aí. E acho que só as mães que não conseguiram amamentar sabem também o quanto é difícil, e ter esse produto à disposição é uma salvação, vamos dizer assim. Obrigada, Fernanda. Professora Maria Tereza, boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter nossa coordenadora conosco nessa noite. Dentre as inúmeras polêmicas envolvendo os alimentos processados, eu diria que a presença ou a incorporação de aditivos químicos é uma das maiores. Com frequência, quem trabalha com alimentos ouve: isso é pura química, isso é tóxico, isso é artificial. Se o alimento se conserva por meses e até anos a temperatura ambiente, é porque só tem química. Esses aditivos têm nomes muito, muito estranhos, eles fazem mal, isso mata. Poderíamos dizer, de maneira geral, qual a utilidade dos aditivos e se eles teriam esse poder todo de nos matar mesmo? Bem, boa noite. Agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui nessa conversa com as pessoas, né, para trazer esses esclarecimentos tão importantes, né, em relação à indústria de alimentos. De fato, né, existe muito temor em relação a essa palavra aditivos, né, como se uma conotação muito negativa, como se de fato essas substâncias estivessem presentes nos alimentos para nos fazer mal. Então, o que eu acho bacana, né, a gente começar, antes de falar propriamente por que eles são utilizados, né, e o que são. Se a gente parar para pensar, né, a gente vai ver que essas substâncias que são incorporadas aos alimentos, que elas têm uma finalidade para isso, elas são substâncias químicas como os próprios componentes dos alimentos. Então, os alimentos, eles são constituídos de substâncias químicas. Então, os carboidratos, as proteínas, as fibras, os lipídios, as vitaminas, os sais minerais, todos esses componentes são substâncias químicas. E os aditivos também. Mas por quê? Por que eles são adicionados aos alimentos? Os aditivos alimentares, eles são adicionados quando necessário. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente deve esclarecer. Eles não são adicionados sem uma razão, né? Eles têm uma finalidade tecnológica para serem adicionados. Eles contribuem, os aditivos alimentares, em muitas situações, para estender a vida útil de um produto, por exemplo. Vou citar daqui a pouquinho alguns exemplos, né?
assim como eles também podem ser utilizados para modificar características físicas, químicas, atribuir alguns atributos sensoriais aos alimentos. Então, eles têm uma finalidade. E outro ponto que eu acho que é muito importante a gente considerar é que eles são adicionados em quantidades muito pequenas. Por quê? Porque eles têm uma finalidade. A finalidade é tecnológica. Então, o objetivo é adicionar esses aditivos nas quantidades suficientes para que exerçam o efeito proposto. Eles têm que ter um propósito. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa estar colocando aqui. Então, para esclarecer um pouco melhor, vamos falar de alguns exemplos. Então, eu vou começar aqui com alguns termos que eu acho que são mais conhecidos, né, pelas pessoas. Então, um temor, né, que vai matar, né, que vai nos fazer mal, né, que vai nos trazer prejuízo. Conservadores. Então, a maior parte das pessoas escuta falar, aquele produto é cheio de conservante, né? O termo correto, conservadores, são substâncias que são adicionadas, por exemplo, em pães, em doces, em queijos, em bebidas, em derivados de frutas, em molhos, em massas, né? Cada um com uma finalidade. Bom, conservadores podem ser utilizados para inibir crescimento microbiano. Por quê? Por mais que utilizemos processos, como a professora Fernanda falou, o professor Rodrigo também falou, em algum momento os produtos vão estragar. O que a indústria de alimentos faz? O que a engenharia de alimentos faz? Ela faz esses processos, trazendo benefícios, como a professora Fernanda mencionou, com alguns exemplos, e promove uma extensão de vida útil desse produto. Porque nós temos que pensar numa cadeia, que começa no campo e termina nas nossas mesas. Existe uma trajetória para que esse produto seja consumido. Então, ele passa pelos processos, passa pela estocagem, passa pelo transporte, ele passa pela gôndola do supermercado e ele chega na nossa casa. E muitas vezes a nossa casa pode estar muito distante. Então, quando eu tenho o auxílio de uma substância como essa, eu estou promovendo a oportunidade de extensão de vida útil de um produto, que é muito importante. Essas substâncias, como eu disse, são adicionadas em quantidades muito pequenas. Então, podem olhar no rótulo dos produtos e vocês vão ver. Lá nos rótulos dos produtos tem todos os aditivos que são adicionados. Outra categoria que acho que as pessoas conhecem bastante também são os acidulantes, que, como o nome fala, acidulantes, eles vão conferir mais acidez aos produtos. Então, tem gelificantes. Gelificantes também são substâncias que vão, justamente como o nome fala, trazer essa característica gelificada para um produto. Então, um exemplo bem clássico que a gente tem são as geleias. As geleias de frutas que nós consumimos, as industrializadas ou as caseiras, podem fazer uso de uma substância chamada pectina. E para ter sua atuação mais eficaz, ela é associada com ácido, que pode ser, por exemplo, um ácido cítrico, que é uma substância também presente em muitos alimentos. Então, tanto a pectina como o ácido cítrico, que pode ser empregado na confecção de uma geleia, são substâncias químicas, que também se encontram em produtos, né, que se encontram em alimentos, naturalmente presentes nos alimentos. Uma outra categoria interessante que as pessoas comentam bastante, antioxidante. Esse, então, né, parece um nome terrível, né? Antioxidante. O que é um antioxidante? É uma substância que vai estar impedindo ou retardando os processos de oxidação, que podem gerar produtos que têm sabor estranho, por exemplo. Então, isso reduz a vida útil de um produto. Né? Bom, que produtos fazem uso de antioxidantes? Margarinas, bolos, tortas, pães, são produtos que contêm esse aditivo. E assim a gente tem muitos outros. Para finalizar essa parte de exemplos, gostaria de falar também dos corantes, porque são aditivos também muito conhecidos pelos consumidores. Os corantes são utilizados muitas vezes
para tornar a aparência de um produto mais atrativa. Não tem função de nutrir. Nenhum aditivo que eu mencionei aqui tem função de nutrir. A finalidade da sua adição é sempre tecnológica. Porém, alguns corantes, como antocianinas, as beta-lainas, que dá aquela cor vermelha na beterraba, os carotenoides, que aparecem, por exemplo, na cenoura, na laranja, aparecem muitos outros produtos, têm propriedades funcionais também, são adicionados com a finalidade de promover cor, mas também têm propriedades funcionais. Então, não trazem, assim, vamos dizer, uma ideia muito diferente daquela que é veiculada, de que vai te fazer mal, de que vai te matar, que vai trazer prejuízo à sua saúde. Então, esses são alguns exemplos de aditivos. Há outras classes que poderíamos falar aqui, acredito que essas, né, são as mais conhecidas, e precisamos desmistificar essa ideia de que esses aditivos nos fazem mal. E tem mais uma razão para a gente pensar. A professora Carmen, uns minutos atrás, falou sobre a Anvisa. Então, o uso desses aditivos, todos são regulamentados. Eles só podem ser adicionados se forem permitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem controla o uso dos aditivos alimentares. Então, como que funciona esse sistema legal? Se a gente entrar na página da Anvisa, qualquer pessoa tem acesso. Você pode encontrar lá esses aditivos. Então, na legislação, vem especificado os aditivos que podem ser empregados e as suas restrições, se houver. Não são todos os aditivos que apresentam restrições de uso. Então, a lista ela é positiva. Se você está procurando um aditivo e você não encontra na lista, significa que ele é proibido. Então, o que é permitido está na lista. Se não está na lista, é porque não é permitido. E como que a Anvisa, e no que ela se ampara para poder permitir ou não o uso de algum aditivo no alimento? Bom, ela se ampara em órgãos nacionais e internacionais que fazem estudos a respeito dessas substâncias. Então, todas essas substâncias são conhecidas, elas passam por avaliações toxicológicas, né? Então, se determina se ela promove, se essas substâncias promovem algum efeito adverso à nossa saúde, e elas só são liberadas para uso desde que haja segurança. Então, esses estudos que são realizados a respeito desses efeitos adversos determinam uma conhecida chamada ingestão diária aceitável, que é a quantidade de uma substância química que podemos consumir ao longo de nossa vida sem que haja efeitos adversos à nossa saúde. Então, para essa determinação, são feitos estudos. E essa quantidade máxima que não provoca efeito à saúde, ela é ainda dividida por um fator de 100. Por que isso é feito? Para que a gente tenha segurança. Então, as quantidades que são permitidas para usar desses aditivos nos alimentos, elas são determinadas dessa forma. Só são aprovadas com suporte da ciência. Então, resumindo, para a gente finalizar um pouquinho e depois a gente discutir um pouquinho mais, né, quando vierem as perguntas, os aditivos são substâncias seguras, cujo objetivo é trazer qualidade para os alimentos e não trazer prejuízo. Sempre trazer qualidade. São utilizadas em quantidades pequenas, muito pequenas, com o respaldo da legislação. Portanto, não há por que temer o uso de aditivos alimentares em alimentos. Obrigada, professora Tereza, pelas colocações. Eu gostaria de fazer uma provocação nesse momento, né, com uma imagem que eu vou apresentar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Está chegando, Carmen, está chegando. Posso apresentar? Sim. Esse seria o rótulo
de um alimento, que teria, então, todos esses ingredientes que estão descritos aqui. E aí, professora Fernanda, consumiria esse alimento? O que você acha? Ixi, tem uns negócios estranhos aí, né? Uns nomes feios, né? Betanol, Eu consigo ler gama-decalactona. etanoato. Está escrito em algum lugar também que se você não sabe ler o negócio, não é bom comer, né? Fernanda, você que acabou de... Fernanda, não, desculpe. Maria Tereza, você que acabou de falar dos aditivos, você consumiria um alimento com tantos ingredientes assim? Tô achando perigoso. Farnesil? Será isso? É muita química, não é não? Muita química, muita química. Deve ter detergente aí, deve ter detergente aí no meio também, né? Certeza, detergente com certeza. Detergente não tem, olha, quantos conservantes, meu Deus! E aí, o que vocês que estão nos assistindo diriam? Vocês consumiriam esse alimento com todos esses nomes terríveis nele? Com toda essa química? O que vocês acham? Então, esse alimento que tem toda essa química, trata-se do morango. Essas são todas as substâncias encontradas nessa frutinha, que de maneira geral as pessoas adoram, né? Se a gente pudesse fazer um rótulo para o morango, a gente encontraria todas essas substâncias aqui presentes nele, tá? Então, essa provocação é para dizer que tudo é química. Nós somos químicas, o ar que a gente respira é química e os alimentos também. É química e é ela que a gente consome, tá? E precisamos dela para viver. Mas imagina que a gente pegasse o morango e acrescentasse açúcar, acrescentássemos suco concentrado de limão ou ácido cítrico, que está presente no limão, é por isso que o limão se acrescenta nesse produto, e acrescentássemos também pectina, que é uma substância também presente nas frutas, mas que em geral é possível acrescentá-la também. Ela é um aditivo químico, como a professora Maria Tereza citou. E aí, vocês consumiriam esse alimento? Será que agora ele passaria a ser ultraprocessado? Ele teria todos esses ingredientes aqui, ó. Todos que tem no limão, desculpa, todos que tem no morango, mais todos esses, mais a água, mais o ácido cítrico e também a pectina. O que vocês me diriam? Consumiriam esse alimento? E aí, meus colegas aí que estão nos assistindo? Tava ruim, agora ficou pior, né? Piorou muito, né, Fernanda? Piorou. Agora a gente pode chamar isso, não é mais de ultraprocessado, se virou uma bomba praticamente. Se for, com licença, se nós formos nos orientar pelo guia alimentar, que recomenda que os alimentos processados e ultraprocessados devem ser evitados, certamente não consumiria esse produto, não. Em hipótese alguma, né, Rodrigo? De jeito nenhum. Mais aditivos ainda? Não é? Então, vejam bem, esse alimento é a geleia de morango. Geleia de morango tem tudo que tem no morango, mais açúcar, pode ter suco de limão ou ácido cítrico, que é o ácido presente no limão, e a pectina, que é extraída normalmente daquela parte branquinha da laranja ou da maçã para ser acrescentada em outros produtos. Eu não estou fazendo propaganda da Queensberry, vocês me desculpem, infelizmente não está pagando nada para a gente, é que essa empresa usa esses ingredientes aqui para produzir a geleia de morango. Em comparação ao morango, eu só diria que a gente não pode consumir muita geleia de morango, porque ela tem bastante açúcar de fato. Mas tem tudo que a gente encontra nas frutas é o que está na geleia de morango. E pela nova classificação, a gente poderia classificá-la como mega, super, blaster processado. Tá bom? Era essa a nossa provocação. Eu passo agora, então, as questões, as perguntas, né, que as pessoas fizeram para vocês. Tem algumas aqui. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é para a professora Maria Tereza. Algumas pessoas querem saber, professora, o que são aquelas letras que aparecem nos rótulos dos alimentos, né? O INS, por exemplo. A que aquela letra se refere? Então, quando eu estava falando para vocês sobre o sistema regulatório,
Existe um sistema chamado Códex Alimentários, que estabelece normas internacionais para uso de aditivos, entre outras atividades que esse programa faz. Ele é um sistema numérico internacional para a identificação desses aditivos. Então, se eu tenho um código INS número 232, ele é utilizado para todos os países, né, com a identificação daquele aditivo. Então, ele é um código de identificação internacional que é utilizado por muitos países. Obrigada, Tereza. E a outra pessoa quer saber, ou a mesma pessoa, se eles fariam mal à saúde, né? Que você já acabou respondendo na sua fala, né? Ainda uma pessoa quer saber como a universidade pode ajudar as indústrias a desmistificar essa onda de alimentos ultraprocessados. Professora Fernanda, o que você acha? Bom, Carmen, eu acho que através das pesquisas, né, que são feitas na universidade, a gente já consegue demonstrar aí que muitas dessas coisas que é falado aí é mito, né? A gente tem aqui diversos exemplos. Eu vou puxar um exemplo da minha área, por exemplo, que trabalho com panificação. A gente vê que dependendo do processo que a gente usa, dependendo do ingrediente que a gente usa, a gente consegue dar dependendo tanto do processo, temperatura, tempo, uso de vapor no forno ou não, aumentar a digestibilidade de proteína, por exemplo, diminuir fator antinutricional. Isso é resultado de pesquisa aqui, da nossa faculdade. E a gente poderia citar outras diversas aí. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente fazer esse link com as indústrias, e é o que a gente está fazendo um pouco agora nessa live, acho, levando essa informação um pouco extramuro, tirando daqui, tentando fazer o nosso papel. Agora, Rodrigo, para você, algo que complementaria, uma questão que complementaria um pouco a fala da Fernanda. A pessoa pergunta o seguinte: levando em consideração as tendências de consumo e a opinião de vocês, quais seriam os desafios ou oportunidades de comunicação entre a indústria e consumidores via embalagens? O que cada uma das partes pode fazer para melhorar essa relação? Ser mais efetivo, ser mais eficiente na comunicação, né? Nós sabemos que o mercado consumidor ele está muito mais atento, ele é muito mais observador e muito mais exigente aquele que existia há 10 a 20 anos, né? Então, eu acho que a informação não apenas por meio do sistema de rotulagem, tá? Que, a meu ver, deve inclusive ser aprimorado, tá? Porque eu tenho o meu olhar técnico, mas tenho também o meu olhar de consumidor. E muitas vezes nós nos deparamos com rótulos que são praticamente ilegíveis, né? A gente precisaria levar uma lupa para o supermercado para poder. Eu gosto de ler rótulos, eu leio rótulos, mas muitas vezes, mesmo com minha lente, com meu óculos, eu tenho dificuldade de ler os rótulos. Então, eu acho que uma padronização, tá, no sentido de ampliar o tamanho das fontes, né, auxiliaria bastante, né? E além desse canal tradicional, né, que é a rotulagem, inclusive, muitas pessoas desconhecem essa informação, mas foi o Louis Pasteur, o pai lá da pasteurização, que propôs que os componentes dos alimentos, tudo que fosse incorporado ao alimento, fosse declarado no rótulo. Ele que propôs, né, uma ideia super importante. Então, eu acho que, além desse meio, é importante também que a indústria ela desenvolva outros canais de comunicação, tá? Porque muitas vezes o consumidor ele realmente não tem acesso às informações fidedignas, corretas. Obrigada, Rodrigo. Fernanda,
Você falou sobre as fórmulas infantis, né, os leites maternizados. Há uma pergunta se a indústria pode fazer propaganda a respeito desses produtos. Acho que, de novo, bem importante mesmo isso. Eu já ouvi muitas pessoas falando que a indústria investe pesado nas propagandas e que aí fica difícil para as mães falarem não, que não vão dar as fórmulas infantis, né? Isso é uma mentira. A indústria não pode, ela é proibida de fazer propaganda das fórmulas infantis. Ela pode fazer essa propaganda junto aos médicos, aos pediatras, que aí sim estes vão saber indicar se é necessário ou não o uso dessas fórmulas, devido aí a diversas situações que a gente pode ter nos bebês, nas mães, e até problemas alérgicos, por exemplo, né, alergia à proteína do leite, ou, enfim, outros problemas aí que o bebê possa ter. Nesse caso, ela faz a propaganda junto aos médicos, mas não propaganda em televisão para as mães, enfim. Obrigada, Fernanda. Rodrigo, a pessoa diz, eu já ouvi sobre alimentos indulgentes. O que seria isso? Esses alimentos indulgentes são aqueles que têm a função primordial de trazer prazer, né, alegria, satisfação. E como eu comentei, o objetivo, ao contrário do que muitas correntes de opinião alegam, a ideia, né, o objetivo da indústria de alimentos é combinar ou tornar o alimento não só uma fonte de nutrientes e de agentes, fatores funcionais, mas também que trazem prazer, né? Então, aquele milkshake duplo de doce de leite que você toma depois de sair do cinema e ter se empanturrado de pipoca com guaraná, isso aí Agora, eu acho oportuno também esclarecer que, na minha visão, nem todos os produtos que nós consumimos, a rigor, poderiam ser chamados de alimentos, né? Por exemplo, um refrigerante, né? Um refrigerante, eu desconheço outra função do refrigerante, a não ser de proporcionar prazer, satisfação, né? Você toma um refrigerante geladinho lá, é uma delícia, né? Mas esse é um aspecto também muito importante. Na alimentação também, os alimentos têm essa função que é chamado aí de indulgência. Obrigada, Rodrigo. Eles têm a função de nos fazer feliz também, né? Pelo menos nesse Exatamente. ano a gente tem que ser feliz, né? Eu faria um complemento, se você me permite, né? Nós podemos dizer que esses grupos de alimentos não têm um impacto direto, né, favorável à saúde. Mas se a gente pensar que as pessoas mais felizes, mais alegres, vivem mais e melhor, e se esses alimentos nos trazem alegria, o seu consumo parcimonioso, não estou falando, pessoal, que é para poder empanturrar de pipoca, guaraná e milkshake duplo de doce de leite todo dia, mas ocasionalmente, de forma moderada, faz bem para a vida. Sim, concordo. Com equilíbrio, né? Muito equilíbrio. Equilíbrio é a chave da Exatamente. Professora Fernanda, a gente recebeu uma pergunta que diz assim: para mim, nunca fez sentido carnes serem consideradas produtos in natura. Considerando os processos envolvidos para a conservação, desde o abate até o mercado, todos os recursos envolvidos, recursos ambientais envolvidos, como pode ser considerado in natura? Pois é, né? Outro tema meio polêmico aí em relação ao guia, né? Se a gente considerar todo o processo mesmo que ela passa, do momento do abate até ela chegar na mesa do consumidor, no caso mais simples, ao menos ela vai ser refrigerada. Então, alguma tecnologia já foi colocada aí, algum processo para conservar esse produto já foi utilizado. E a gente pode ter outros exemplos aí de uso de embalagens a vácuo, por exemplo, e por aí vai, né? Então, de novo, a meu ver também, é um produto que já foi processado, já foi industrializado. Então, de novo, acho que fica essa classificação mais confunde do que auxilia. Tem uma sugestão, né? Não é bem uma pergunta, é uma sugestão, que as indústrias deveriam explorar o QR Code, desculpa,
para um canal para levar informações adicionais aos consumidores, por exemplo, para ter o histórico do alimento, né, no rótulo dos alimentos. Tem outras perguntas mais ou menos parecidas aqui, mas a gente precisa encerrar, né? Nós já temos mais de 1 hora de live. E a gente precisa deixar um gostinho, né, aditivado, de ultraprocessado, de quero mais, né, para uma próxima. Então, antes de me despedir, eu gostaria de agradecer ao montão de gente que tornou esse dia possível, né? Em primeiro lugar, ao professor Antônio Carlos Hernandes, que é o nosso vice-reitor, pela criação e por ter trazido o projeto USP Municípios para Pirassununga. Esse projeto tem sido um motivo de muito orgulho para todos nós, como nós já dissemos em outros momentos. Agradeço também a Janina Onuki, que está nos assistindo, já vi que ela está nos assistindo. A Janina é a coordenadora, ela compartilha com o professor Hernandes a coordenação geral do projeto USP Municípios, né? E ela não é avessa às redes sociais como ele, então ela está aqui prestigiando o nosso evento. Obrigada, Janina, por todo o carinho, por todo o apoio que você tem nos dado. Agradeço também a diretoria da FZEA, aos professores Beth e Caju, que sempre nos apoiam, a prefeitura do campus, né, o professor Arlindo e o Adriano, nossa, super obrigada, vocês têm nos ajudado muito, muito, esse programa deve muito a vocês. A Silvia Matias, que é funcionária da prefeitura do nosso campus, né, do campus USP Fernando Costa, que tanto nos ajuda sempre. Também aos inúmeros voluntários, professores da FZEA, da FMPZ, que têm nos ajudado na organização, na coordenação dos eventos, como a nossa feira, né? A nossa USP Alimentos, que promete muito, assim que esse vírus maledito nos deixar, né? E o nosso obrigada também aos professores que têm oferecido os cursos, né, para a nossa comunidade, no período noturno, e sem ganhar absolutamente nada para isso, além de vivenciar uma experiência incrível, né? Enfim, aos inúmeros voluntários, professores, funcionários, alunos de graduação e de pós-graduação, que têm colaborado com a gente voluntariamente, né, por essa causa. Muito, muito obrigada. O grupo de bolsista que está conosco agora no programa USP Municípios, que tem se dedicado tanto, né, com tanto carinho a essa empreitada, fazendo esses materiais de comunicação tão coloridos, fofinhos, né, que nos incentivam, que ficam, vamos fazer live, professora, vamos fazer live, não é, Bruno, cara? Estamos fazendo hoje. Esses bolsistas, eles estão nos deixando agora, né? Eles vão alçar voos mais altos, alguns vão se formar, alguns já conseguiram emprego, estágios, então parabéns pelo trabalho de todos vocês, tem sido uma honra, muito legal trabalhar com todos vocês, tem sido uma troca muito boa, né? Nós temos aprendido muito com vocês, e vocês com certeza conosco também, então nosso muito obrigada. E, por último, mas não menos importante, obrigada às meninas do GT USP Municípios em Pirassununga, né? As professoras Fernanda, a Fabiana, a Ana Maria e a Vivian. É um prazer imenso trabalhar com vocês, né? Uma felicidade compartilhar com vocês esse projeto. E é isso, boa noite a todos, obrigada, né, por terem nos assistido. Como eu disse, esse vídeo fica no canal do USP Municípios, né? E até a próxima. Espero que tenhamos muitas. Um abraço a todos. Boa noite, um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.